Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Brasileiro vai cumprir pena em Vermont por porte ilegal de armas e depois vai ser deportado. Empresário brasileiro tem passagem cancelada sem explicação e é obrigado a sair de voo da Latam à força. Eleitores vão às urnas em vários estados norte-americanos em uma votação que serve de termômetro do governo Trump. E cientista brasileira cria caneta inteligente que identifica tumores com precisão em apenas 10 segundos. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um fugitivo da Justiça brasileira foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e teve a sentença anunciada agora pela Justiça de Vermont. Ele vai cumprir pena aqui nos Estados Unidos e depois vai ser deportado e entregue para as autoridades do nosso país. A notícia foi destaque no site do escritório da Procuradoria de Vermont. Gabriel Lopes da Silva Santos, de 28 anos, que não teve a foto divulgada, foi declarado culpado por posse ilegal de 4 armas de fogo, incluindo um fuzil AR-15. O brasileiro admitiu na corte que chegou com visto de turista em 2020 e permaneceu depois do prazo ilegalmente. Gabriel Lopes da Silva Santos foi condenado a 9 meses de prisão. Depois de cumprir a sentença, ele será deportado. O brasileiro será entregue para a Justiça do Brasil porque é procurado por estupro de pessoa vulnerável. Apesar da acusação formal e de ser procurado pela Interpol, a defesa dele alegou que a acusação é falsa. Um empresário brasileiro passou por um momento de nervoso e constrangimento dentro de um avião da Latam em Orlando, na Flórida. Ele ficou sabendo dentro da aeronave que a passagem dele havia sido cancelada e foi obrigado a sair do avião à força. A Carla Marinho tem as informações. Esse aqui, minha gente, vai ser a nossa casinha pelas próximas 8 horas no upgrade. Não deu certo. O que era para ser um voo tranquilo de Orlando para São Paulo se transformou em uma tremenda dor de cabeça para o empresário brasileiro Lucas Amadeu. Senhor, vamos ou ligamos segurança? Deixa uma segurança, quero fechar. Vamos chamar a segurança agora. Agora vai ser bom. O funcionário da Latam o abordou dentro do avião e exigiu que ele desembarcasse da aeronave. Outros passageiros até tentaram ajudar, mas não teve jeito. Olha isso, gente. A Latam me expulsou do avião. Por favor, senhor. Olha isso. Gente, vocês não têm noção. Depois que eu estava mais ou menos 10 minutos dentro do avião, chegou uma funcionária, ela pediu que eu mostrasse o meu cartão de embarque, eu mostrei, estava tudo certo, ela tirou uma foto e foi embora. 5 minutos depois, veio o supervisor, responsável ali pela operação da Latam no aeroporto, dizendo que a minha passagem tinha sido cancelada e que tinha sido reembolsada e que eu precisava sair do avião imediatamente, que o avião não decolaria se eu estivesse a bordo. Lucas foi obrigado a passar a noite em Orlando por conta própria, arcando com as despesas de hotel e alimentação. Com a repercussão da história, o suporte da Latam entrou em contato comigo, eles me relocaram no voo do dia seguinte e usaram o valor que eu tinha pago na passagem original, em vez de me reembolsar, eles usaram para cobrir o valor dessa passagem nova, ficou elas por elas. Claro que os próximos passos jurídicos eu vou procurar na justiça, porque eu tive que pagar hotel, deslocamento, tudo isso por ter ficado um dia a mais em Orlando, que estava fora da programação por conta desse transtorno que foi causado pela Latam. Segundo dados do Departamento de Transporte dos Estados Unidos, situações como essa são mais comuns do que se imagina e muitas vezes são erros de sistema que resultam em cancelamentos injustificados. Só em 2024 foram registradas mais de 66 mil reclamações formais contra companhias aéreas americanas por diferentes motivos. Já o Brasil concentra cerca de 95 a 98% das ações judiciais movidas contra companhias aéreas em todo o mundo. Tudo que ele teve de perda financeira, a companhia aérea pode ser obrigada a pagar. Além disso, existe lá na resolução 400 da ANAC
uma multa chamada de preterição de embarque, que é paga quando a companhia aérea impede o passageiro de viajar, que foi o caso dele. O conselho que eu dou é, se falar com a companhia aérea, anote protocolos, grave a ligação das suas contestações, porque isso vai depois servir como prova. Então, acho que a repercussão que esse caso está tendo pode ajudar as pessoas a entenderem que isso pode acontecer com elas e também quais são as medidas que elas podem tomar, como é que elas devem reagir quando esse tipo de situação acontecer. A companhia aérea brasileira Azul deu um passo importante na recuperação financeira em um processo que acontece aqui nos Estados Unidos. A empresa conseguiu apoio de credores para reorganizar dívidas e manter as operações. A Azul anunciou que chegou a um acordo com detentores de títulos de dívida no exterior, um grupo que representa mais de 75% dos credores. O apoio é fundamental para viabilizar o plano de recuperação extrajudicial, que prevê a troca de dívidas por novos títulos com prazos mais longos. Segundo a empresa, o acordo ajuda a reduzir pressões financeiras e garante mais estabilidade para continuar operando. A Azul tinha mais de 4 bilhões de reais em dívidas vencidas em 2023 e buscava reequilibrar suas contas sem interromper os voos. E atenção, comunidade em Danbury, em Connecticut, a prefeitura da cidade fez uma parceria com atletas brasileiros para um projeto social em artes marciais mistas. Os ídolos e campeões brasileiros de UFC Alex Poatan e Glover Teixeira fecharam a parceria com a prefeitura de Danbury. A ideia é que eles ensinem artes marciais mistas de forma gratuita para jovens, para que eles aprendam um esporte, adquiram força, disciplina, autoconfiança e crescimento pessoal. O programa está previsto para começar nas dependências do Memorial War da cidade em 2026. O curso será financiado com recursos provenientes dos impostos arrecadados em Danbury. Quem estiver interessado, basta acessar o site da prefeitura para obter informações. As inscrições já estão abertas para diferentes faixas etárias e níveis de experiência. Depois do intervalo, shutdown completa 35 dias, afeta salários, serviços, benefícios e deve bater recorde histórico no país amanhã. E eleitores vão às urnas em vários estados americanos em uma votação que serve de teste do governo Trump. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O shutdown completou hoje 35 dias, empatando com o recorde do governo Trump em 2019 e deve se tornar o mais longo já registrado aqui no país amanhã. Enquanto o Congresso segue sem acordo para encerrar essa paralisação, a crise se agrava e os impactos se espalham pelo país. Estas imagens foram gravadas no aeroporto da Geórgia, em Atlanta, que é um dos mais lotados do país. A falta de agentes do TSA tornou as filas quilométricas para o embarque e desembarque dos aviões, com horas de espera. Nos aeroportos de Nova York e Nova Jersey, cerca de 80% dos voos estão suspensos por falta de controladores de voo e funcionários federais. E a preocupação aumenta com a proximidade dos feriados. Mas o shutdown vai além dos aeroportos, afeta salários, serviços e benefícios, incluindo o SNAP, que é um tipo de vale-alimentação que ajuda 42 milhões de pessoas nos Estados Unidos. O governo anunciou que vai pagar apenas metade dos benefícios de novembro. O Departamento de Agricultura foi obrigado pela Justiça a usar o fundo de emergência de 4 milhões, mas os pagamentos ainda não têm data para chegar. Suzy Moore é uma das milhões de pessoas que são beneficiadas e que estão sendo afetadas pela paralisação do governo, forçando as famílias a escolher o que pagar. Eu tenho que decidir se coloco gasolina no carro ou compro algo para comer hoje, diz essa beneficiária. Muita gente tem recorrido aos bancos de alimentos, que alegam que não vão conseguir sustentar a alta demanda por muito tempo. A partir de amanhã, o shutdown vai entrar para a história como o mais longo já registrado nos Estados Unidos.
O impasse é causado pela falta de acordo sobre o orçamento no Congresso. Os democratas querem proteger os programas sociais, como Medicaid e Obamacare, mas os republicanos defendem cortes para reduzir os gastos públicos. Enquanto isso, eleitores vão às urnas em uma votação que pode mudar o rumo da política norte-americana. As eleições locais de hoje funcionam como um teste para o governo de Donald Trump e já mostram o peso do impasse entre republicanos e democratas. As eleições locais são chamadas de off-year porque são realizadas em anos ímpares, mas são consideradas importantes porque servem como termômetro para as midterms, as eleições legislativas de meio mandato, que vão acontecer no ano que vem. Hoje, 36 estados realizam eleições locais e estaduais para diferentes cargos, mas Nova York, Virgínia, Nova Jersey, Ohio, Mississippi, Kentucky e Pensilvânia têm maior destaque porque funcionam como referendo antecipado sobre o governo Trump. Essas regiões são vistas como indicadores do humor do eleitorado e da capacidade de mobilização dos partidos. Nova York é um dos focos principais nesta eleição porque virou alvo de uma polêmica nacional. É que a cidade vive uma disputa acirrada pela prefeitura, com destaque para o candidato democrata Zohran Mamdani, que tenta se tornar o primeiro gestor imigrante africano, muçulmano, socialista e o mais jovem da história da cidade. O adversário dele é o ex-governador Andrew Cuomo, que concorre como independente. O presidente Trump já anunciou que se Mamdani ganhar, ele poderá cortar repasses federais para a Big Apple, afetando programas sociais e serviços públicos. A disputa pode redesenhar o rumo da política americana e afetar a popularidade do presidente Trump, que vem enfrentando queda nas últimas pesquisas populares. A votação acaba daqui a pouco, às 9 da noite. Normalmente, o eleitor, o americano, em eleições assim, estaduais e municipais, pensa muito mais sobre questões mais básicas, preocupações mais básicas, tipo custo de vida. Seja Virgínia, o estado de Virgínia, seja o estado de Nova Jersey, seja a cidade de Nova York, em todos esses lugares, esses 3 lugares, o eleitor está preocupado sobre o custo de vida. Esse custo de vida é uma questão local e não nacional. E de olho nas eleições legislativas do ano que vem, alguns estados estão realizando mudanças nos chamados mapas eleitorais, agitando o cenário político aqui dos Estados Unidos. Ohio foi o último estado a aprovar um novo mapa eleitoral. Com a mudança, os republicanos podem ficar com quase todas as cadeiras do estado no Congresso. A decisão foi feita por um acordo entre os partidos, mas ainda pode ser questionada na Justiça. Já na Virgínia, os senadores aprovaram uma lei que tira o poder de uma comissão independente e entrega ao próprio legislativo a função de desenhar os mapas eleitorais. A mudança foi vista como uma resposta à pressão do presidente Donald Trump, que quer manter o controle republicano na Câmara em 2026. Com essas decisões, já são pelo menos 5 estados que mexeram nos mapas eleitorais nos últimos 2 anos. Especialistas alertam que esse movimento pode reduzir a competição nas eleições e também prejudicar a representação de minorias. No Oriente Médio, Israel destruiu mais túneis do Hamas descobertos no norte da faixa de Gaza. Enquanto isso, o Hamas entregou os restos mortais de mais um refém. Ainda faltam 7. Os detalhes com Vitor Larregina. Mais um corpo foi transferido na noite desta terça-feira da faixa de Gaza aqui para o Instituto Forense de Tel Aviv, onde será identificado. Segundo o grupo terrorista Hamas, os restos mortais pertencem a um dos 8 reféns que ainda não foram devolvidos a Israel. Hoje, o exército israelense destruiu uma rede de túneis do Hamas no norte da faixa de Gaza. Segundo Israel, a estrutura era usada quando o grupo terrorista se reunia para planejar ataques. O governo israelense estima que mais de 60% da infraestrutura subterrânea do Hamas ainda está intacta. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que a destruição dos túneis é, neste momento, a prioridade das tropas. O governo americano enviou às Nações Unidas uma resolução que cria a Força Internacional de Estabilização em Gaza. Segundo a proposta, a força-tarefa atuaria no território palestino até o fim de 2027. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, desde a morte de Charlie Kirk, a venda de Bíblias dispararam nos Estados Unidos. E ainda, com a escassez da moeda de 1 centavo, comércios começam a arredondar os valores e isso não está agradando os consumidores.
Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Com a alta dos preços dos supermercados, duas irmãs do Tennessee viraram referência na internet. Elas ensinam como comer bem gastando pouco. Olha só. Em Morristown, no Tennessee, Brooke Sutherland e Emily Anderson usam o YouTube para ajudar quem está com um orçamento apertado. Today's video is more broke meals. Meals to make when you're broke. O vídeo de hoje é mais sobre refeições para quem está sem dinheiro. Elas mostram como preparar uma semana de comidas por $10. Essas dicas viraram salvação para muita gente que só vê a inflação subir. It doesn't look like inflation's going anywhere except up. O Central Service, um banco de alimentos, diz que o número de famílias buscando por ajuda dobrou e entre as pessoas necessitadas estava a irmã das duas youtubers. When my sister passed away, me and my mother were going through her purse. Quando minha irmã morreu, encontrei um cartão do banco de alimentos na bolsa dela. Ela nunca disse que estava passando fome. Isso me partiu o coração. Enquanto os preços sobem, elas mostram que com criatividade e empatia é possível colocar comida na mesa e esperança na vida de muitos. E você já enfrentou problemas com a falta de moeda de 1 centavo que deixou de ser produzida aqui no território norte-americano? Olha, tem muito comércio que está tendo que arredondar os valores, só que isso não está agradando os consumidores. Com menos moedas em circulação, comerciantes e clientes estão enfrentando dificuldade para pagar e receber o troco exato. Nos bancos americanos, o desafio é manter as poucas moedas que ainda circulam. Nós ainda temos clientes que trazem suas pennies e fazemos o possível para mantê-las em circulação, recontando e redistribuindo quando podemos. Explica o executivo de um banco, Brian Emison. Desde que o Federal Reserve deixou de enviar novos lotes da moeda de 1 centavo, os bancos tiveram que se preparar para manter o estoque interno e atender clientes, principalmente os comerciantes. É justamente o setor de varejo que já sente mais forte o peso dessa mudança. Para quem opera postos, restaurantes, não vai ser mais possível cobrar o valor exato ao centavo. Os preços terão que ser arredondados para cima ou para baixo, ao múltiplo de 5 centavos, afirma Brian Emison. O McDonald's já começou a arredondar o valor das compras para evitar dor de cabeça para compras em dinheiro. A escassez de 1 centavo de dólar é consequência da decisão anunciada pela Casa da Moeda em agosto, de suspender a produção desta moeda pelo alto custo. Para cada moeda de 1 centavo, a produção custava aos cofres públicos 4 centavos. Boas notícias para quem está pensando em comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. As taxas de juros para financiamento imobiliário caíram novamente e atingiram o nível mais baixo deste ano de 2025. Segundo a agência Freddie Mac, a média de taxa de juros para financiamentos em 30 anos está em 6,17%. É a 4ª semana consecutiva de queda e o menor patamar já registrado neste ano. A redução acontece após o Fed, o Banco Central Americano, cortar em 1/4 ponto sua taxa básica de juros. Mas o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que um novo corte de juros pelo Banco Central não é certo para dezembro. E analistas alertam que, dependendo das próximas declarações do Fed, o Federal Reserve, as especulações podem fazer as taxas voltarem a subir ainda neste mês de novembro. Enquanto isso, o momento é considerado favorável para quem planeja financiar um imóvel neste momento. E o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk provocou um aumento no interesse dos americanos pela fé. Desde o crime no início de setembro, a venda de Bíblias aumentou em todo o país. Prestes a completar 32 anos, Charlie Kirk foi morto com um tiro enquanto conversava com estudantes dentro de uma universidade nos Estados Unidos.
Justamente no mês em que o ativista foi assassinado, as vendas da Bíblia dispararam entre os americanos. Foram 2.400.000 cópias vendidas apenas em setembro, um aumento de 36% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o rastreador de vendas de livros Circana Bookscan. Kirk era cristão e costumava citar textos bíblicos para fundamentar suas convicções. Jovens entre 18 e 34 anos estão entre os mais interessados no conteúdo cristão atualmente, segundo uma das maiores editoras do país. Nos Estados Unidos, as vendas da Bíblia vêm registrando alta há pelo menos 2 anos, mas especialistas dizem que houve uma procura mais intensa depois da morte de Charlie Kirk. No momento mais emocionante do funeral, a esposa de Kirk disse que a morte do marido representou uma renovação espiritual para muitos de seus seguidores. O discurso foi acompanhado por cerca de 100.000 pessoas e transmitido ao vivo pelas redes sociais. Para uma das analistas do relatório sobre vendas de livros, a violência do ataque também despertou um movimento de reaproximação de muitos americanos com a fé. No próximo bloco, cientista brasileira cria caneta inteligente que identifica tumores com precisão em apenas 10 segundos. E mais, você vai ver que acordar cansado constantemente pode ser mais que o fuso horário trocado, pode ser problema de saúde. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. No final de semana passado, acabou o horário de verão e os relógios voltaram 1 hora. Mas mesmo ganhando esse tempo extra, tem muita gente que está acordando cansada, independente de ter tido ou não uma boa noite de sono. E o problema pode não ser o relógio. A gente te explica. Deitar, dormir e acordar cansado. Parece que essa situação tem virado rotina para muita gente nos Estados Unidos. As pessoas têm apontado todo tipo de desculpas para justificar o sono excessivo, como mudança de horário, muito trabalho, animais e filhos. Se você dorme de 7 a 8 horas e ainda acorda cansado, com dificuldade de concentração ou sonolência durante o dia, é importante investigar a possibilidade de apneia obstrutiva do sono, afirma a especialista Mina Khan. Segundo o CDC, esse problema do sono atinge quase 30 milhões de adultos nos Estados Unidos e muitos nem sabem que tem. Ao contrário do que muita gente imagina, a apneia não é identificada apenas quando a pessoa ronca ou tem uma interrupção momentânea na respiração. Existem outros sintomas que também indicam o problema noturno. E os sinais podem ser muito sutis, como a falta de energia, falta de foco no dia a dia e muito mais. Deixar de buscar um médico pode implicar em consequências que vão muito além do cansaço. A apneia está diretamente ligada à hipertensão, problemas cardíacos e até derrames. Um sono não reparador, ele faz com que tenha queixas gerais como cansaço, redução da memória, diminuição da libido e até problemas mais sérios como infarto, aumenta a incidência de derrames e também aumenta a incidência de doenças neurodegenerativas como as demências a longo prazo. Os especialistas lembram que dormir bem é tão essencial quanto se alimentar direito ou se exercitar. Então, se o despertador toca e você sente que a noite não foi suficiente, pode ser a hora de procurar ajuda médica. O sono reparador é um dos pilares de um estilo de vida saudável e de longevidade. Vamos dar uma olhada na nossa tabela, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá o sol vai estar brilhando forte, máxima de 55. A máxima nessa região toda aí em Washington, apesar do tempo encoberto, a gente vai ter 64 de máxima. Jacksonville, o sol vai brilhar forte, Tampa, a mesma coisa, mas em Miami, o sol nem dá as caras por lá, tempo encoberto, mínima de 69, máxima de 79 graus Fahrenheit. Houston, tempo encoberto, Brownsville, tempo nublado, San Antonio, o sol vai brilhar forte aí o dia inteiro.
inteiro com máxima de 79. El Paso, a máxima por lá é de 83. Phoenix, o sol não dá as caras por lá, a máxima de 90, apesar disso vai fazer bastante calor. Los Angeles, a gente vai ter vento ao longo do dia. E de Las Vegas até Salt Lake City, a gente tem tempo nublado, com mínima de 55, máxima de 83 graus em Las Vegas. Em Nova York foi palco do Brazilian Film Series e o documentário do cantor e compositor Milton Nascimento foi destaque dessa 4ª edição do Festival de Cinema. O documentário Milton Bituca Nascimento, dirigido por Flávia Moraes, foi exibido em 2 sessões lotadas e recebido com muita emoção pelo público, formado por artistas, jornalistas, músicos, atores e entusiastas da cultura brasileira. Mais de 200 pessoas lotaram o Cinema Village, em Manhattan, para homenagear o cantor e compositor Milton Nascimento, que completou 83 anos na semana passada. Esse foi o ponto alto da 4ª edição do Nova York Brazilian Film Series, que destaca a influência da cultura brasileira nas artes globais. A noite teve shows, dança, artes visuais e especiais, e encerrou com o grupo de samba Batala Nova York. O evento foi um sucesso e mostrou a força da cultura brasileira em Nova York. Uma brasileira criou uma tecnologia inovadora que pode revolucionar o diagnóstico do câncer no mundo. A reportagem é do Eliseu Caetano. Imaginem só uma caneta inteligente capaz de descobrir um câncer em apenas segundos. Até parece enredo de filme de ficção, mas não é. Essa tecnologia existe e foi criada por uma química brasileira que comanda pesquisas num centro universitário no Texas. A caneta foi criada por mim e pela minha equipe de pesquisa com o objetivo de providenciar a cirurgiões e patologistas um dispositivo médico que permitisse que eles analisassem o tecido durante a cirurgia e pudessem saber qual que é a natureza desse tecido. É um tecido de câncer? É um tecido normal? E está guiando o processo cirúrgico. A Maspec Pen consegue coletar o tecido e indicar se ele é saudável ou tumoral em apenas 10 segundos. A novidade está sendo apontada como um divisor de águas no setor oncológico. Só para a gente ter uma ideia, os testes iniciais mostram 96% de precisão dessa tecnologia em cânceres de mama, pâncreas e cérebro. Então, o meu sonho é trazer a caneta ao Brasil, né? A gente está muito feliz que começamos agora a utilização da tecnologia no Albert Einstein, em São Paulo, mas o meu objetivo é estar trazendo a muitos mais hospitais no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo todo, porque a gente acredita muito mesmo, temos certeza de que a tecnologia vai beneficiar os cirurgiões, mas mais importante ainda, os pacientes que estão passando pelo tratamento de uma doença tão terrível, uma doença que é tão difícil como o câncer. A invenção já rendeu à cientista brasileira diversos prêmios, como o Bolsa Gênio, para incentivar mais estudos. E a novidade já atraiu olhares do mundo inteiro que estão interessados nessa tecnologia. A minha expectativa é que a caneta transforme a forma como a gente trata os nossos pacientes, né? Melhore o tratamento cirúrgico e permita que o cirurgião, a cirurgiã tenha certeza de que eles realmente estão removendo todo o tecido que tem câncer e preservando também o máximo possível do tecido normal, né? Que é adjacente ao tumor e que não precisa ser removido. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!